convidá-los a estar de pé, por gentileza. Amém? Amém. Bom, um versículo, é o versículo 26 do capítulo 4 do livro de João. João, o apóstolo do amor, capítulo 4, versículo 26, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou eu que falo contigo. Senhor, muito obrigado por esse momento da tua palavra, pela hora, por esta hora da palavra. Muito obrigado por tudo, porque tem nos falado até esse primeiro tempo do culto, através das oportunidades, dos louvores. Mas agora eu te peço que nos fale uma vez mais, através da ministração da tua palavra. E que a tua palavra nos acerte, que a tua palavra nos pegue, que a tua palavra vá, Pai, e faça aquilo que lhe apraz. A quantos estiverem a ouvir a tua palavra, tanto aqui dentro desse santuário como fora dele, que a tua palavra surta o efeito, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode tomar seu assento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Bom é estarmos aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor, onde há fartura de alegria. Queridos, Jesus usa a expressão, e algumas vezes, se não me falha a memória, 7 vezes em João e 2 vezes em Apocalipse, a frase eu sou. Eu sou. Bom, hoje a gente deve falar sobre 5 dessas expressões ditas nas 9 faladas por Jesus. Essa expressão eu sou é uma expressão singular. Essa expressão eu sou, ela é mencionada no segundo livro das Escrituras, Êxodo capítulo de número 3. Então eu vou ler do primeiro versículo até o 14. Eu vou ler. Que a chamada de Moisés é um encontro de Moisés com Deus e a identificação de Deus a Moisés quando esse lhe pergunta pelo seu nome. Nós sabemos que a história de Moisés, que morreu com 120 anos, é dividida em 4 etapas de 40, né? 40 anos no Egito, no palácio real, como filho adotivo da filha de Faraó, ou como príncipe do Egito. 40 anos no deserto de Midian, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, pai da sua esposa, que lá ele conheceu no deserto de Midian, a Zípora. E 40 anos, quando sua chamada, ele volta para o Egito como líder para libertar o povo de Israel das garras de Faraó. E essa é a chamada de Moisés, né? Ele estava, portanto, com 80 anos de idade. Eita! Para quem pensa que já está velho, para quem pensa que já está passando da validade, para quem pensa que já é tarde, deixa eu te dizer, evangelista Orlando e outros, nunca é tarde. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o monte Horebe, que era contido pelo monte Sinai. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia.
Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltara para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Já pregamos aqui uma vez somente sobre esta frase: tire as sandálias dos teus pés. Disse mais o Senhor: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe os sofrimentos. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do ateu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão como que os egípcios os estão oprimindo. Vendo agora, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Aí vem Jesus do Novo Testamento e diz essa expressão divina: eu sou. E eu sou aqui eu sou o que sou. Eu sou é o meu nome, o autoexistente, o que não tem começo de dias, nem fim de existência, o Criador de todas as criaturas, de toda a criação. Eu sou o que você necessita, o que você precisa. Eu sou. E Jesus diz, em primeiro lugar, Natan, coloca aí por gentileza, livro de João, capítulo 6, versículo 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Jesus aqui, em primeiro lugar, destaco e compartilho com os irmãos, se declara como eu sou, e eu sou o pão da vida. E olha que o capítulo 6 de João fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. O único milagre de Jesus que está registrado nos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o milagre que ele faz por 2 vezes. A primeira multiplicação, sobra, ele manda recolher e guardar 12 cestos cheios de pães. E a segunda multiplicação, ele manda os apóstolos recolher e guardar 7 cestos cheios. Olha que interessante, né?
Jesus também não tinha miséria com ele não, né? Era fartura. Imagina o quanto que comeram e repetiram. Não sei se mais do que Natan, não sei se mais do que Orlando, né? Não sei se mais do que Igor, mas eles comeram bastante. Comeram bastante. E ainda sobrou. Mas Jesus também é econômico, ele manda guardar a sobra, recolher, né? E em João capítulo 6, até coloca aí, capítulo 6, versículo de número 26 até o 35, nós vamos ler, diz assim, né? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Até hoje, tem muitas pessoas que vão até Jesus, não para buscar a sua presença, mas os seus presentes. Não para buscar o abençoador, mas as suas bênçãos. Vão até Jesus para tirar algo dele. Vão até Jesus para sugar alguma coisa dele. Pode ser um varão, uma varoa, um casamento, um emprego, um trabalho, um dinheiro, uma cura. Qualquer coisa, mas muitos hoje vão até Jesus pelo mesmo motivo. Pelo que ele tem para dar. Não apenas pelo que ele é, de fato, de verdade. E há uma diferença entre os grandes homens de Deus e os que não são, é que os homens de Deus buscavam a face de Deus, que representa a presença dele. Amém? Amém. Uma certa feita Deus fala assim para esse mesmo Moisés: olha, eu enviarei meu anjo irá diante de vós. E esse anjo simbolizava o poder, sinais e prodígios, simbolizava a mão de Deus. Aí Moisés fala assim: olha, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Eita! Moisés preferia mais a face de Deus do que a sua mão. Moisés preferia mais a presença de Deus do que os seus presentes. Moisés preferia mais a comunhão do Senhor do que as bênçãos do Senhor. Até porque, quando você busca somente as bênçãos de Deus, você tem tudo para sair sem umas e sem o outro, sem as bênçãos e sem o Deus. Mas quando você busca o dono da bênção, quando você busca o abençoador, você tem tudo para encontrá-lo e também receber as suas bênçãos. Porque suas bênçãos são consequências. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus continua e diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com seu selo. Algumas pessoas acreditam, né, que Jesus falou assim: olha, agora vai acabar o culto da campanha, agora vou iniciar o culto da doutrina, agora é o culto da palavra. E ele começou. E no culto da campanha estava cheio, mas no culto da mais de talvez 20 mil pessoas. Mas quando começou o culto da doutrina, o culto da palavra, sabe o que aconteceu? Foram saindo toda aquela multidão. Só ficou os apóstolos, só ficou os 12. Amém? Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aí ele continua, versículo 28, Natan, por gentileza, e diz assim: dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creias naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Pode continuar, meu filho.
Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Amém. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Perdão. Então lhes disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Declarou Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê a mim jamais terá sede. Aí continua todo o capítulo, né? Jesus vai se aprofundando e diz em certa, lá pelos 44, 46, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus estava falando de comunhão, de intimidade, de encontro pessoal, particular, íntimo, espiritual com Ele. E eles não gostaram. E começaram a sair, até que ficaram os 12. E Jesus diz: vós também não quereis ir? Aí Pedro fala sempre, Pedro quase sempre ele, né? Para quem? Não é para onde? Aí deve estar lá pelo 63 a 68, Natan, acho que é 63. Para quem iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então, amados, Jesus diz essa expressão, eu sou, se identificando claramente como Deus. E se no deserto, durante cerca de 40 anos, Deus lhes deu o maná, o pão que vinha do céu, Jesus chega no Novo Testamento e diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Aliás, a palavra maná, do hebraico man-u, significa, bom, a maioria dos eruditos, dos teólogos, dos bibliólogos, vai dizer que significa, o que é isso? Aliás, Natan, a pergunta que está em Êxodo, capítulo 16, versículo 15, e diz assim a palavra do Senhor: vendo os filhos de Israel, vendo o maná, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabia o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Agora, existe uma minoria de eruditos, de teólogos, de estudiosos das Escrituras, de bibliólogos, que diz que no original essa palavra man-ur significa quem é este? Quem é este? Quiçá já apontando para Jesus, o verdadeiro pão da vida. Porque o maná alimentava os israelitas durante 40 anos, todos os dias. Era cerca de 2 litros ou 2 quilos de maná diário. E não servia para o outro dia, porque nós já conhecemos a história. Era para ser colhido diariamente, com exceção da sexta, que a colheita era dobrada, porque no sábado não podiam colher, que era o dia do descanso do Senhor. Mas todos os dias eles tinham fome e precisavam colher, ou na verdade, pegar, né, o maná que Deus fazia descer do céu. Aí Jesus vem e diz: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que vem a mim jamais terá fome espiritual, porque eu sou o alimento do teu espírito. Porque o maná no deserto alimentava o corpo, alimentava a carne, mas Jesus alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma, alimenta a nossa vida espiritual. É Ele, como o pão da vida, que não nos deixa ficar anêmicos, raquíticos, fracos, espiritualmente falando, porque Ele nos alimenta constantemente. Ele é o nosso alimento espiritual. Paulo diz aí em 1 Coríntios capítulo 11, é por isso que entre vós muitos fracos e doentes, até mesmo muitos que dormem. Mas deixa eu vos dizer uma coisa, amados. Nós precisamos estar diariamente, regularmente, constantemente com Jesus, o pão da vida, para sermos vitaminados espiritualmente falando, para termos forças espirituais, forças emocionais, para continuarmos a nossa caminhada. Aleluia.
Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, Jesus disse também, Natan, livro de João capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é essa luz do mundo que nos ilumina. Que nos ilumina. Nós, depois de Jesus, não somos mais filhos das trevas. Não, nós não andamos mais nas trevas. Aliás, amados, quem anda nas trevas, nas densas trevas, não sabe nem de onde veio, nem aonde está, nem para onde está indo, porque não tem luz. E é por isso que muitos tropeçam e caem, porque não enxergam a luz no caminho. Eu gosto muito desse salmo, Salmo 119, que é o Salmo da Palavra, que diz no versículo 105, diz assim: olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quer botar lá? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu lembro que antes de Jesus, eu gostava muito da noite, eu gostava muito da night, eu era da madrugada. E me perdoe a expressão, sem medo nenhum de errar, salvo raríssimas exceções, na madrugada só encontramos o resto da sociedade. Falo sem dúvida alguma, porque eu fui da madruga e eu sei como é, como funciona, né? Porque eu era filho da noite, porque eu era filho das trevas. Até se não me falha a memória, não estava aqui, mas 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 3 ao 6, vamos ler, ou do 4 ao 6. Quando andaram dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar a luz, de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, e não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Deixa eu dar uma palhinha aqui nesse verso. Não durmamos, Deus está dizendo ali, não durmamos espiritualmente falando, né? Porque o sono físico, o sono natural é necessário, aliás, diz os especialistas, que cerca de 8 horas de sono por dia. Mas Deus está dizendo para que nós não venhamos dormir espiritualmente falando. E eu posso lembrar alguns personagens que dormiram fisicamente falando e figuradamente falando trazer, né, para o sono espiritual. Sansão, posso mencionar como o primeiro. Sansão dormiu na hora da tentação, no colo da tentadora. Sansão dormiu na hora da tentação, perdeu a sua força, perdeu a sua visão, foi escravizado. Eita! Davi dormiu na hora da batalha. Então, se não me falha a memória, 1 Samuel capítulo 11, a partir do versículo 1, nos dizem que os reis iam para a guerra. Não é 1 Samuel, não, é 1 de Reis, né? É 1 de Reis, capítulo 11. Eita! Diz que nos dizem que os reis iam para a guerra. Davi não foi, mandou seu oficial. Ou é 2 de Reis 11? Também não lembro, mas eu acho que é 11, alguma coisa assim. E Davi não foi Joabe. E diz que levantando-se Davi, esse mesmo, é 2 de Samuel 11:1. Obrigado, Natan. Decorrido um ano,
No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos com ele, e todo Israel, os soldados, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Olha o 2, Natan. Levantando, uma tarde, levantou-se Davi de seu leito e andava passeando pelo terraço da casa real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Já conhecemos a história, Betseba, ele mandou chamá-la e adulterou com ela. Davi dormiu na hora da batalha, cometeu um adultério direto, cometeu um homicídio indireto, perdeu a companhia, perdeu a comunhão temporária do Senhor. E segundo o Salmo 51, a alegria da sua salvação. Amém, amados? Amém. Jonas capítulo 1 diz que Jonas dormiu na hora da missão. Eita! Desceu para o navio, desceu para o porão do navio, desceu para o fundo do mar, desceu para o ventre do grande peixe. Só desceu, porque dormiu na hora da missão. Eita, vamos no Novo Testamento, rapidinho para terminar, mais 2 só. Os discípulos, Pedro, Tiago, João, os apóstolos, Mateus 26, no Getsemane, dormiram na hora da oração. Jesus falou assim: ficai aqui comigo, e orai, ficai aqui um pouco e orai comigo. E se distanciou cerca de um tiro de uma pedra e orava. Quando voltou, os encontrou dormindo. E nós conhecemos a passagem, isso se repetiu por 3 vezes. Os apóstolos dormiram na hora da oração. Foram surpreendidos por Satanás. Foram repreendidos por Jesus. Perderam temporariamente a companhia agradabilíssima do Mestre. Mais um, Eutico, Natan. Atos 20, verso 9. Eutico dormiu na hora do culto. Perdeu o equilíbrio. Caiu do 3º andar e morreu. Graças a Deus, Paulo lá estava, dirigindo o culto, ministrando a palavra. Desceu, orou sobre ele, em nome de Jesus, e ele foi ressuscitado, e subiu, e o culto, de forma única, pontual, singular, transformou-se em uma vigília. Eu digo única, de forma única, pontual e singular, o culto, e Paulo prolongou o discurso até o alvorecer do dia. O culto virou uma vigília, que não há outra menção disso nas Escrituras. Aliás, pelo contrário, o culto deve ter hora para começar e hora para terminar. Aliás, está ali nosso banner, Término do culto, 21 horas. E está escrito assim embaixo, olha: faça tudo com decência e com ordem. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Amém? Ah, pastor, na minha igreja o culto não tem hora para acabar. O que não tem hora para acabar é o quê? É bagunça. Bagunça é inferninho, não tem hora para acabar. Amém, amados? Então não durmamos, pois, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque nós somos filhos da luz. Para terminar nessa parte, livro de Mateus, capítulo 5, do 14 ao 16, Jesus fala assim: vós sois a luz do mundo. Eita, ele passa essa missão para nós. Em João 8:12 ele diz: eu sou a luz do mundo. Agora ele está dizendo aqui, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, para iluminar todos os que se encontram na casa. Aí ele diz assim no 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aliás, eu figuradamente falando, creio que Jesus é a luz maior, a luz própria. Livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, ele diz que a palavra de Deus, que ele é o sol da justiça. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá... me dá outro microfone, mas acabou isso aqui. Mas para vós outros que temeis o meu nome,
nascerá o sol da justiça. Valeu. Trazendo a salvação nas suas asas. Jesus é o sol da justiça, o sol, o astro rei, que tem luz própria. Nós somos como, simbolicamente falando, irmãos, como a lua, que não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. E ilumina os que estão em trevas. Terceiro lugar, Jesus diz, João 10:11, Natan, que ele é o bom pastor. Ele diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá. Deixa eu destacar aqui essa palavra dar, que hoje, em meio a muitos pastores, pastor Marinho, que nós estamos vendo por aí afora, nós, 40 anos, eu 40 anos de cristianismo, 30 anos pastoreando, pastor Marinho tem 70, só um dos fundadores da AD aqui de Maria Paula. Na nossa época, tinha muito menos pastores, mas eram pastores verdadeiros, pastores de verdade, pastores mesmo, hoje eu nunca vi tantos pastores e pastoras despreparados, pastores sendo levantados numa diária. Aliás, eu disse para os irmãos alguns anos atrás, um outdoor aqui no Rio do Ouro, seja pastor do nosso curso rápido, meia diária, de 8 da manhã ao meio-dia. Pague R$100 e saia com a carteirinha de pastor. Olha, você em meia diária, em 4 horas, um mini curso de 8 da manhã até meio-dia, você sai de lá formado como pastor. Que pastor é esse? Sem preparo, sem unção, sem chamada, sem experiência. Então Jesus falou, ele é o bom pastor, sou o bom pastor dá. Hoje a maioria dos pastores não dão, roubam, não dão, furtam, não dão, tiram, não dão, negociam, não dão. Alguns emprestam a juros, não dão, Mas Jesus disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor o quê? Que sirva para nós, pastor Marinho, e para os bons pastores que ainda existem nessa terra. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Agora Jesus é eu sou o bom pastor, o supremo pastor, o pastor dos pastores, Mas o mesmo Jesus, na sua palavra que diz que ele é o bom pastor, deu pastores à igreja. Aliás, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, bons pastores são presentes de Deus para a igreja, são dádivas de Deus para a igreja. O mesmo Jesus que eu sou o bom pastor dá, olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Efésios capítulo 4, versículo 11. E Deus mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A partir do versículo 8, Natan, se você for colocando aí, até o 16, vai falar das dádivas, dos dons, das doações de Deus para a igreja. E no 11 vai dizer que Deus deu pastores para a igreja. Portanto, os pastores são presentes de Deus para a igreja. Ao meu amigo desigrejado, aos irmãos que vão ouvir essa mensagem, que estão sem igreja, grave aqui, todos nós precisamos de pastores também na terra. Natan, por gentileza, livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 17. Lembrai-vos dos vossos... esse excepcionalmente, vou te pedir para botar na corrigida. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a maneira da sua maneira de viver. Agora o 17, meu filho. Obedecei a vossos pastores, Santa, pode manter. E sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria
e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém? Lembrai-vos dos vossos pastores, verso 7. Obedecei a vossos pastores, verso 17, do capítulo 13 da carta anônima aos Hebreus. E Jesus diz: olha, eu sou o bom pastor, e como bom pastor dou a vida para as ovelhas, e como bom pastor eu dou bons pastores para a minha igreja. Eita! Precisamos correr. Eu tinha destacado aqui o Salmo 23, o mais conhecido, lido e recitado, memorizado dos Salmos, e destacar alguma coisa nele, mas não vai dar tempo. Hoje ainda temos a apresentação de uma bebê. Quarto lugar, Natan. João 11, 25. Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não sei se vocês perceberam, estou falando do lado divino, e eu estou trazendo também para nós o lado humano. Está dando para entender, né? Jesus é a ressurreição e a vida. Aliás, o pastor Marinho muito bem lecionou e ministrou a lição de hoje sobre esta temática. Jesus é a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida. Ele é o que ressuscita mortos. E deixa eu vos dizer, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Ressuscitar um morto literalmente para Deus é nada. Aliás, nós temos algumas ressurreições no Antigo Testamento e algumas feitas por Jesus no Novo Testamento, escrito nos 4 evangelistas, e também por Pedro, no caso de Dorcas, e por Paulo, no caso de Eutico. Não sei se há uma outra mais. E no Novo Testamento há uma coletiva, quando dá morte, e na verdade mais acertadamente, da ressurreição de Jesus. Ressuscitaram muitos corpos de santos. Amém? No terremoto da morte abriram-se os sepulcros, mas quando Jesus ressuscita, eles ressurgem dos mortos. Então muitas foram as ressurreições no Antigo e no Novo Testamento. Mas sabe qual eu vejo? Aliás, a mais clássica é de Lázaro, 4 dias depois, justamente nesse capítulo 11 de João. É que o Senhor também nos ressuscitou a nós. Porque a Bíblia diz, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, 5, Natan, diz que nós vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos espiritualmente falando. Nós sem Jesus éramos mortos vivos, cadáveres ambulantes, defuntos adiados. Mas Ele nos deu vida. Bota no 5, já está, obrigado. Estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém. Bom, então tá bom. Agora vamos para Colossenses 3, 1-3, que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha aí, buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ele é a ressurreição e a vida. Eu tenho vos dito, e não somente a minha vida, mas a vossa também, é como um calendário, é antes e depois de Jesus. Antes de Jesus eu estava morto. Hoje eu estou ressurreto em Cristo Jesus. Antes de Jesus era só tristeza. Só tristeza. Para ter uma empolgação, era necessário beber, era necessário fumar, era necessário cheirar.
Mas agora depois de Cristo é alegria. Antes de Cristo trevas, depois de Jesus luz. Antes de Jesus, antes de Cristo, caminhando a passos largos para o inferno. Agora depois de Cristo, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém? Amém. Minha vida é antes e depois de Jesus Cristo. Quinto lugar, último lugar, para terminarmos esta noite. O quinto é o sou de Jesus que destaco. E divido com vocês e compartilho convosco. Está em João 14,6, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz: ninguém vem, ele não fala ninguém vai ao Pai, porque ele e o Pai são um. Porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aliás, irmãos, por isso que hoje pela manhã, respondendo a pergunta, como os santos do Antigo Testamento eram salvos? Será que eles eram salvos pela lei? Será que havia outro caminho para a salvação? Eita! Pedro diz em Atos, capítulo 4, versículo 12, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação só em Jesus. É porque os salvos do Antigo Testamento, desde o ensino divino, do ensino de Deus Pai para Adão e Eva, em Gênesis 3, 21, que sacrifica um cordeiro e prepara a pele, vestimentas de pele, e veste o homem e a mulher. A partir daí, o segundo, Gênesis 4:4, o sacrifício de Abel, e todos os sacrifícios de sangue apontavam para Jesus. Portanto, os santos do Antigo Testamento eram salvos, e foram salvos também por Jesus. Só que eles criam no Jesus que havia de vir, e nós cremos no Jesus que já veio. Aí diz Paulo em Atos 16:31, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém, amados? Jesus na cruz, ele salvou os antes dele, salva retrospectivamente falando, e a nós, perspectivamente falando, depois dele. Mas a salvação é somente em Cristo, porque não há salvação em nenhum outro, e não há outro caminho. É por isso que ele usa o artigo definido, eu sou o caminho, o único caminho. Ele é o único mediador. Aliás, Natan, 1 de Timóteo, capítulo de número 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador. Então, com todo amor e carinho a todos, de todas as religiões, não existe outros mediadores, nem existe mediador alguma. Jesus é o único mediador, é um só mediador entre Deus e os homens. Agora é verdade, ele disse, volta lá, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas muitos preferem o atalho, a mentira e a morte. Mas nós preferimos o caminho, porque sem caminho ninguém anda. Nós preferimos a verdade, porque sem a verdade ninguém sabe. E nós preferimos a vida, que é Jesus, porque sem vida ninguém vive. Eita! Vão continuar, pastor, muitos preferindo o atalho, a mentira e a morte vão, mas nós vamos continuar preferindo o caminho.
a verdade e a vida. Hoje eu vou apresentar a Milena. Olha que coisa linda, eu pregando, minha neta me olhando. Só para me contrariar agora, ela virou. Melina, né? Isso, eu falei certo. Falei Melina? Falei Milena, Melina. Melissa? Melina. E a Maitê olhando o vô pregando. Atentamente. Né? Já nasceu no caminho. Já nasceu na verdade. E já nasceu na vida. Amém, amados? Jesus diz, eu sou. Jesus diz, eu sou. Eu sou. Eu sou o que você precisa. Eu sou o que você necessita. O que precisamos, Ele é. Eu sou o que você precisa. Seja, estás doente, Ele é o Jeová Rafá, o Senhor que cura, o Senhor que sara. Estás inquieto, Ele é o Jeová Shalom, o Senhor que é nossa paz. Amém. Está sem direção, Ele é o Jeová Roi, o Senhor que é o meu pastor. Está sendo injustiçado? Calma aí. Está sendo injustiçado? Ele é o Jeová Tserikenu, o Senhor que é justiça nossa. Está no meio da batalha, da luta travada, da guerra espiritual. Eu posso te apresentá-lo como Jeová Nissi, o Senhor que é nossa bandeira, ou como Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Está se sentindo sozinho, no meio da multidão? Ele é o Jeová Nissi, o Senhor que presente está. Mas Ele é o grande eu sou. Amém, André? Ele é o grande eu sou. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Que essa palavra possa ter mexido com você. E que essa palavra transforme toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Obrigado, amém.